Sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Bom dia. Estamos aqui nesse sábado, no dia 4 de julho, para compartilhar um pouquinho com vocês a questão da visão das constelações familiares, da questão da ansiedade, da raiva e do medo. Isso. Bom dia, que bom a gente estar aqui junto. Obrigada pelo carinho. Vamos aguardando o pessoal entrar, né? Se ajeitar para começar a nossa conversa, então, de sábado. Que bom. Respondendo, que legal. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, oi. Saudade, gente. Que bom. Que bom estar aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia para todos. A gente está nesse momento, né, de encontros e reencontros, né? A situação que todos estamos passando e graças a Deus que hoje a gente tem essa tecnologia, né? Que nos aproxima nesse momento, que também aproxima as pessoas que estão perto e as pessoas que estão longe, e a gente mata a saudade das pessoas, né? Claro que é diferente de fazer um grupo de constelação, mas também tem, a gente está vendo que tem o seu valor aqui, essa questão da questão online, né? Da gente estar com essa nova, que era um paradigma para muitas pessoas e está sendo superado para todos, né? Então eu vejo bem interessante essa questão, como diz o Bert Hellinger, né? A gente tem que dizer sim para as coisas, e quando a gente diz sim, a gente vai vendo outras possibilidades que a gente não via antes. Então, o dizer sim é importante, né? Isso que o Bert também nos ensinou, né? De parar de brigar com as coisas, né? E dizer sim. Quando a gente diz sim, a gente vai e começa a ir pro novo, né? Tem um filme que a gente gosta muito, eu ia dizer que é o Exótico Hotel Marigold. É um filme já que tem alguns anos, mas é bem interessante, que é exatamente sobre isso, né? É a questão do tu se abrir pro novo e aceitar as coisas como elas são, né? E quando tu aceita, tu começa a ver coisas que tu não via. É bem interessante. Que bom, gente, é isso. E então agora já são 11h03. Então a gente começa a conversar, né, dessa temática que nós sentimos o chamado pelos atendimentos que a gente está fazendo sobre ansiedade, medo e raiva. A gente tem visto agora nesse momento de pandemia que essas três coisas têm ficado bastante em evidência. Por isso que a gente escolheu essa temática hoje para falar com vocês sobre a visão das constelações, sobre esses três itens, e como a constelação pode dar sua contribuição para tornar isso mais tranquilo, né? Para tornar isso mais leve. Como eu posso olhar para essas três coisas que estão cada vez mais hoje presente, a ansiedade, o medo, a raiva, né? Como a gente está mais rápido vindo isso para a gente hoje com essa questão da pandemia. Então, assim, é importante que a gente entenda que esses sentimentos, ansiedade, medo e raiva, eles são naturais e são instintos de sobrevivência até nossos, né? Porque quando vamos começar primeiro falando do medo, né? O medo, quando surgiu essa pandemia, nossa,
no primeiro momento, muitos nem, né, nem se, não, é longe, mas quando ela chegou aqui, aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, no nosso estado, a coisa a gente viu que é real. Aí se instalou o medo. Acho difícil uma pessoa que não tenha ficado com medo em algum momento, né? E como a gente enxerga isso, a questão do medo, né? Não só a questão da pandemia, eu estou dando o exemplo da pandemia, mas também no nosso dia a dia. Porque às vezes o medo nada mais é do que eu ter medo do julgamento ou da opinião das pessoas, né? E às vezes eu deixo de fazer algo por medo. Então, nesse sentido, o medo ele não é benéfico, ele é prejudicial. Mas agora o medo também, por outro lado, ele nos livra de muitas coisas, né? Tu não vai olhar lá no precipício e vai se jogar, tu tem medo, sabe? Então o medo também é benéfico. Então agora, quando o medo passa a ser predominante, passa a ser um sabotador meu. Aí que tem problemas, né? E quando eu coloco peso demais em cima do medo. A ansiedade, o medo e a raiva, eles vão aparecer. Se tem um motivo claro e concreto na nossa vida, talvez eles não sejam sistêmicos. Quando é que ele é sistêmico? O medo, a ansiedade e a raiva. Quando em quase todos os momentos, mesmo em momentos onde não há uma razão lógica, eu carrego destes sentimentos comigo. A ansiedade, por exemplo, ela muitas vezes é sistêmica. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é o anseio por algo, né? E quando eu anseio muito por algo, muitas vezes tem a questão do controle, né? A pessoa ansiosa, ela quer que aquilo dê certo da forma que ela imaginou. Então é a questão do controle, a ansiedade. Eu quero muito que aquilo dê certo, que seja exatamente daquilo. Então a pessoa se torna ansiosa, ela já pensa tudo antes, ela já quer tudo, já pensa, vai lá em tal lugar, já pensa tudo antes, já os cenários que vão acontecer, então a pessoa torna uma pessoa também pensativa demais, ela pensa muito, pensa. Se torna muito mental. E às vezes também isso é um sabotador, que eu deixo de enxergar e olhar para outras oportunidades que eu não estava enxergando, né? E do ponto de vista sistêmico, a ansiedade, o medo, a raiva, tem a ver também, em muitos casos, com a vinculação. Às vezes o Bert falava muito isso com as transferências, né? As transferências que a gente absorve dos nossos antepassados. É uma pergunta assim que a gente pode se fazer quando a gente não vê uma lógica para um dos sentimentos. Então a gente acorda um dia com raiva, por exemplo, né? Então a raiva pode ser de uma mágoa, de uma mágoa, né? De um mau sentimento que eu tenho quanto a algo do passado. Eu esperava algo de alguém e não veio essa resposta, eu fiquei com raiva. Mas também se eu acordo com raiva e não há um motivo lógico e claro para tanta raiva ou para aquela raiva, uma pergunta que a gente pode se fazer é quem do nosso sistema ou o que do nosso sistema essa raiva está nos fazendo relembrar, né? Então a vinculação também tem a ver com tudo isso. Na vinculação é como se nós não aceitássemos o que aconteceu com um ancestral da gente, ou a história da nossa família. A gente não aceita, por exemplo, a dor da nossa mãe. Porque essa vinculação, às vezes, em muitos casos, a gente não se dá conta, né? E aí que entra a constelação. Como é que a constelação ajuda isso nessas três questões? Na ansiedade, no medo e na raiva, né? A gente sabe que essas três coisas são sentimentos secundários. O que são sentimentos secundários? Que não são os primários. O primário, onde é a causa propriamente dita, e o medo, a raiva e a ansiedade são sentimentos secundários que eu coloco na frente disso tudo, que é para proteger a minha dor. Mas essa dor pode ser uma dor minha da minha infância, uma dor minha
que eu absorvi do meu pai e da minha mãe, ou ainda do antepassado. Então a constelação, quando a gente faz uma constelação, ela mostra também muito disso. Exatamente, assim, existe uma essência na gente, nas constelações a gente pôde acessar isso através do conhecimento do Bert Hellinger. Existe uma essência que, se ela está em paz, é como se fosse a nossa criança interior. Se ela sente que o pai e a mãe que nós trazemos no nosso coração, mesmo que o nosso pai e a nossa mãe já tenham partido, se a nossa essência sente que há proteção do nosso pai e da nossa mãe, se a nossa essência sente que tem força para seguir na vida, nós não vamos ser tomados pela raiva, pela ansiedade, pelo medo. Agora, se eu sinto que eu não tenho essa força da minha família, se eu sinto inconscientemente ou conscientemente que meu pai é fraco, que a minha mãe é fraca, eu sou tomado pela ansiedade, pelo medo ou pela raiva. Como eu estava falando antes, a raiva é um sentimento secundário. E muitas vezes eu quero me proteger ou proteger a minha dor interna, que eu chamo de minha dor de estimação. Porque às vezes, em muitos casos, eu não quero uma solução. Inconscientemente, porque eu estou sendo fiel a algo da minha família, alguém que foi excluído, alguém que não foi visto, algum sentimento que não foi resolvido. Então eu passo a agir daquela maneira, mesmo que eu não queira, para honrar aquela exclusão. E a constelação, ela ajuda muito no momento a gente colocar em ordem essas coisas. Quando coloca em ordem, a gente flui. Esse colocar em ordem, muitas vezes, é ver sistemicamente, né, como está a nossa imagem interna desse medo em relação, por exemplo, ao nosso pai ou à nossa mãe. Então, quando a gente consegue identificar um sentimento em nós, aí eu identifico que eu tenho uma frequência muito grande e às vezes sem motivo, medo, por exemplo, muito medo, mesmo que não haja um motivo, eu tenho medo das coisas. Então eu vou sistemicamente colocar no campo, a gente fala o que é o campo, é isso que quem estuda, quem trabalha com constelação acaba apresentando para nós, de aonde está esse medo, vinculado a que ancestral, a que família, se a família é da minha mãe, se a família é do meu pai. Então quando a gente se abre para um novo olhar e para incluir, a gente, como disse o Laerton, diz sim, existe um medo no meu sistema, existe um medo em mim, eu consigo ampliar o olhar e isso automaticamente já vai tomando uma outra forma, um outro lugar. Quando eu me abro para olhar a quem que ele está servindo. Então, tudo que é demasiadamente exacerbado é prejudicial. E tudo, às vezes, quando eu consigo dimensionar em mim e dosar dentro de mim, eu consigo resolver mais facilmente. Mas a questão da ansiedade, do medo e da raiva, o que gera geralmente? Gera preocupação, gera decepções, gera angústias e acaba acarretando eu acabo somatizando coisas que talvez não precisaria. Então eu me torno pesado, eu me torno irritadiço, eu me torno com questões e com pessoas às vezes que não precisava. Então chega uma pessoa ali e eu descarrego tudo naquela pessoa. Depois eu me dou conta, poxa, mas por que eu fiz isso? E a pessoa não tinha nada a ver. Porque eu estou carregando isso tudo inconscientemente. E com quem que eu geralmente eu descarrego tudo? É com alguém próximo a mim. Não é com desconhecidos. É com alguém com quem eu amo. Por quê? Porque eu sei que eu posso falar o que eu falar, ainda assim a pessoa vai continuar me amando. Então eu tenho segurança para falar essas coisas que às vezes a pessoa não entende por que eu falo. E quando a gente olha para as causas do medo, da ansiedade e da raiva, claro, como eu estava falando antes, quando eu tenho um medo, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma raiva e depois passa, é tudo bem. Mas se sou uma pessoa raivosa o tempo todo, não é nada bem.
Se eu sou uma pessoa que coloca o medo diante de tudo e de todos e todas as circunstâncias, não está nada legal. Se eu coloco ansiedade para qualquer coisa que eu vou fazer, não está nada legal. Então passa a ser um sabotador, um sabotador interno meu, que eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que nós que trabalhamos com constelação, a gente constela ou de forma individual ou de forma presencial, que agora não está ainda disponível, né? Mas logo cremos que isso vai passar tudo e a gente vai conseguir estar juntos, né? Então, quando a gente se mostra, quando a gente faz uma constelação de forma individual, agora no caso, aparecem essas questões, né? Eu constelo com bonecos, com âncoras, com outros recursos, a dizer também, né? Então a gente faz nossos atendimentos individuais e presencialmente agora e à distância também, né? Eu atendo gente do Brasil inteiro. Então hoje mais do que nunca a ansiedade, o medo e a raiva estão muito em evidência. E daí a gente, com essa postura, né, sistêmica, as pessoas que estão assistindo essa live, quem estuda constelação, quem acompanha cada vez mais os conhecimentos difundidos de constelação familiar, se abre para ver essa vinculação, para ver qual é o vínculo e o que está fora de ordem. E muitas vezes nós pequenos queremos salvar os nossos pais, os nossos avós. A constelação, ela traz um conhecimento que muda tudo. Então, de certa forma, é uma educação sistêmica que a gente vai adquirindo na vida, que é a questão da grande alma. O que é a grande alma? O Bert, ele já falava muito sobre a grande alma, né? Ele chamou de grande alma ou de Deus, né? Porque pro Bert, ele falava nos livros e nos workshops, nos seminários, que nós estamos conectados ao todo, né? Nós temos a nossa ligação, a nossa vinculação ao nosso sistema familiar de origem, primeiramente, né? E depois nós temos um sentimento da consciência de grupo, né? E a consciência espiritual, que é lá em cima, nessa espiritual, que a gente se conecta a essa grande alma. E de lá que vem tudo, gente. Lá vem as respostas e lá vem os problemas também. Os problemas não resolvidos. Porque o sistema familiar nosso, quando alguém é excluído, ele exerce uma pressão dos descendentes para alguém tomar aquele comportamento da pessoa excluída. E às vezes, quando eu me dou conta, eu estou fazendo algo que eu não quero fazer. Eu estou com um sentimento de raiva que eu não quero ter com uma pessoa que eu amo. E quando eu vejo, eu estou com raiva. Às vezes eu estou com medo. Às vezes eu estou ansioso demais, que aquilo acaba atrapalhando o meu desempenho, né? Então, o Bert viu que isso tudo, como eu falei antes, são sentimentos secundários que estão atrás de uma dor. E às vezes essa dor, muitas vezes não é minha. Muitas vezes é adquirida, por isso que é transferência. Porque às vezes eu adquiri de um antepassado meu, porque o sistema familiar nosso, ele exerce uma pressão aos descendentes para que um deles assuma aquele papel da pessoa que foi excluída, ou através de um comportamento, ou através de um sentimento, né? E aí se enquadra a raiva, a ansiedade e o medo. E tem outros também, mas hoje, especificamente, a gente está falando disso porque está mais em evidência, né? Na verdade, essa então é uma pergunta que a gente pode se fazer. Se alguém que a gente ama ou a gente mesmo está tendo uma ansiedade, raiva ou medo por algo que é justificável, que é lógico, ou se está numa intensidade maior ou sem um motivo aparente. E daí provavelmente é sistêmico. Então vamos dizer assim, o movimento do espírito, a grande alma, traz esse problema para nós, para que a gente possa olhar e reorganizar isso dentro da gente.
provavelmente, cada constelação é uma constelação, cada caso é um caso, mas provavelmente houve uma identificação ou um julgamento dessa pessoa excluída. E esse sentimento que está vindo exacerbado, fora da proporção lógica da coisa, vem para isso, para que se possa ser colocado em ordem. A constelação fala de amor e de ordem. Porque quando a gente coloca o amor em ordem, né, a coisa flui. Então, por que eu tenho raiva? Por que eu sou procurado para as pessoas constelarem muito mãe e pai, e muitos têm raiva de um deles, muita raiva. E a primeira pergunta que eu faço é: a gente tem raiva de quem eu não amo? Não. Eu tenho raiva de quem eu amo, de quem de alguma maneira possa ter me decepcionado no meu entendimento, na minha visão. Mas perante um pai, perante uma mãe, às vezes a gente quer, no meu lugar de filho, que eles sejam como eu, porque eu acho o que é melhor para eles. Porque eu acho que eu sou mais inteligente e mais vivido e tenho mais recursos, que eu acho que eles deviam ser mais felizes, né? E isso gera uma raiva, uma frustração. E isso eu tenho a tendência a colocar também, e na minha vida eu tenho a tendência a replicar na minha vida com as pessoas com quem eu convivo, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de relacionamentos amorosos, com os filhos, com amigos. Eu tenho a tendência a replicar aquele sentimento que eu tenho com o pai e com a mãe, às vezes de raiva, né? Por quê? Porque eu acho que devia ser assim. Eu acho que eles deviam ser assim. Eles deviam ser do jeito que eu acho. E daí eu perco a força para minha vida. Porque quando eu acho... Mas é isso que quando eu acho que tem que ser assim, não é porque eu sou bom ou mal. Não é porque é certo ou errado. É porque tem amor. Tem amor envolvido. E é muito amor, né? Amor fora de ordem, mas é amor. E o amor, às vezes, eu sempre digo, tem formas esquisitas e estranhas de se manifestar. Às vezes é uma raiva. Mas por trás disso tudo é amor, né? Porque eu não tenho raiva de quem eu não amo. Eu tenho raiva de quem eu amo. Porque se é um desconhecido que bate em mim aí na rua, eu vou, segue, acabou e pronto. Mas se é uma pessoa que é minha, que é principalmente familiares, né? Às vezes um irmão, às vezes um pai, uma mãe. Eu lembrei de uma pessoa que o Laerton constelou e eu tive a alegria de observar, né? Essa constelação, uma mãe adulta, de um filho adulto, né? Um filho adulto que era agressivo com a mãe, né? E dela vai constelar isso, esse filho que por mais que ela não medisse esforços, vez por outra era muito agressivo com ela. E o que a gente via era que o filho via a infelicidade da mãe, o quanto a mãe não era feliz no julgamento do filho, o quanto ela tinha um destino melhor ou maior em outras escolhas, em outros aspectos da vida dela, no casamento, no caso, e ele não se conformava com essa dor dela. Então ele era agressivo com ela pelas escolhas que ele julgava ela ter feito, né? Porque a questão da gente olhar como filho para os pais, muitas vezes quando a gente se coloca com esse sentimento de raiva, como eu tenho atendido muitas pessoas com raiva de um dos pais, é porque tem a questão de eu querer saber o que é melhor para eles, e tem outra questão também que às vezes inconscientemente eu acho ou que o meu pai ou que a minha mãe não foi boa o suficiente para um dos dois. E eu tenho a tendência a me conectar mais com aquela com o pai ou com a mãe que foi vítima, né? Que é a vítima, que é a parte mais fraca. No meu julgamento. No meu julgamento. Mas
como o Bert diz, o pai e a mãe são marido e mulher. Eu sou filho. E como é que no meu lugar de filho eu vou querer interpretar coisas de marido e mulher, coisas do meu pai e da minha mãe? Não tem como. Então eu saio do meu lugar. Então eu começo a adquirir uma certa raiva, porque eu vejo que uma frustração também, porque eu queria que eles fossem assim, como eu acho que é o correto. Mas nem sempre isso dá certo, né? E em muitos casos, uma mãe ou um pai também coloca no filho como uma ponta de salvar o casamento. E o filho se acha muito importante ali. Nossa, ele tem um papel importante. Ele está no meio ali da relação como alguém que remedia, faz uma mediação, melhor dizendo, uma mediação no casamento. Tudo os pais recorrem àquele filho, aquela filha. O que tu acha? Olha, teu pai é aquilo, tua mãe é aquilo. E o filho acaba sendo um intermédio. Como que fica a vida desse filho? Por isso que é a educação sistêmica, né? É muito comum os pais queixarem-se para os filhos. Quando a gente começa a estudar constelação familiar, a gente vê que não tem como um filho ajudar um pai, né? Nesse sentido, assim, falar do casamento, por exemplo, teu pai isso, a tua mãe aquilo. E daí se o filho tenta, ele vai perder a força. E onde fica a vida dele? Então, por que às vezes a gente vê pessoas cheias de dons e talentos e potenciais não fluindo na vida? É porque elas estão se ocupando emocionalmente, que é isso que o Laírto falava de vinculação com os antepassados. Então, internamente é um espaço emocional enorme vinculado aos antepassados. E daí como ir para a vida? Como construir, como ter coragem, confiança de construir a vida. Então, essa vinculação também, a gente acaba adquirindo os sintomas daquela pessoa, né? Que eu estou vinculada, mesmo às vezes sem conhecê-la. E eu passo a ter aqueles sentimentos, né? Que seja de raiva, seja de ansiedade, ou seja de medo, que aquela pessoa sentiu. Então eu passo a adquirir como se fosse meu, aquele sentimento, e eu passo a exercer aquilo na minha vida. Eu faço como um mantra aquilo. Eu torno aquilo maior que tudo. Então eu vou fazer algo, eu penso em algo, eu já fico ansioso, né? Eu fico muito ansioso. Será que vai dar certo? Será que não vai? Então eu passo a ser uma pessoa pensativa demais. Eu gasto muita energia pensando. E chega na hora da ação, de colocar em prática as coisas, eu tô sem energia, eu tô desgastado. Então, porque eu passei tempo demais pensando. Então, as pessoas ansiosas, quase na totalidade, não vou dizer totalidade, mas em muitos casos, grande maioria, são pessoas pensadoras demais, ou seja, elas não abrem o coração, elas levam tudo, inclusive os sentimentos, racionalmente, e isso tem um preço. Preço por quê? Porque eu passo a ter relacionamentos também racionais, e relacionamentos racionais duram por um tempo e tem a tendência a terminar depois de um certo tempo. E onde está trancada a energia também está a força, né? Tem até uma frase que é no veneno que está o antídoto, e isso é verdade, a constelação mostra, quando a gente abre uma constelação, a gente vê isso. Por isso que não adianta não pensar em algo, tem que ressignificar de algum jeito. E como é que nós geralmente ressignificamos? Vendo de uma outra forma. Por isso que a constelação está tão forte, porque a gente sente de uma outra forma. Então, quando a gente faz uma consulta sistêmica, quando a gente faz um movimento sistêmico, quando a gente faz, agora a gente está com os cursos online, né, e ao vivo nos rendemos, como diz o Laírton, a questão da tecnologia, fizemos Zoom, os 40 feedbacks foram muito legais, agora dia 8 começa um outro curso,
Quem tiver interesse, nos chame no privado, né? E qual é o feedback das pessoas que nesse, por exemplo, o curso ele é de 2 horas e meia, 3 dias, 3 semanas, né? São feitos exercícios sistêmicos. Qual o feedback depois das pessoas pra gente? Que muita coisa mudou em sua vida, mas não mudou por causa do mental, do racional, do pensar. Mudou porque sentiram nos exercícios, nos movimentos, vinculações, preferências, julgamentos e reorganizaram dentro de si. Então, a questão da raiva, né? E essa raiva que eu tenho às vezes por uma pessoa querida, né? Em muitos casos eu tenho que olhar para isso, eu tenho que... Porque quando eu me dou conta, primeiro já é um grande passo, né? Eu me dou conta que aquela raiva está me prejudicando. Então, é o passo primeiro é me dar conta. E quando eu me dou conta, eu digo sim que já está 80% resolvido. Porque agora é só fazer um movimento. E a constelação em si, ela é esse movimento. Ela dá o movimento, ela mostra algo que a gente não consegue ver, né? Ela mostra o que está oculto, ela mostra as dinâmicas ocultas, os emaranhamentos, ela mostra o que eu não consigo saber que eu preciso para me resolver, né? E às vezes é tão surpreendente que é uma coisa que eu nunca ia imaginar. É uma coisa bem, depois que aparece, parece ser óbvia, né? Fica tão claro. Então a constelação familiar que o Bert trouxe, e agora a Sofia ela está continuando, ela mostra isso, ela mostra a verdadeira causa, a causa real, a causa verdadeira, onde está a minha dor realmente. E às vezes não está comigo, às vezes vem de um antepassado, às vezes vem de um pai, às vezes vem de uma mãe, de um avô, de uma avó, ou ainda de alguém que de alguma forma, mesmo que não seja familiar meu, que interferiu na sobrevivência da minha família. Não é só familiar que faz parte da nossa família. Muitas vezes, eu então ia continuar, alguém que ajudou muito a nossa família ou prejudicou muito a nossa família também está incluindo nessa raiva. Por exemplo, na bipolaridade, né? A maioria dos casos das constelações que a gente acompanhou de bipolaridade, o que a gente vê? Uma vinculação ao assassino e ao assassinado. Então, alguém assassinou o meu avô. Essa pessoa que assassinou o meu avô fica fazendo parte do meu sistema, da minha família. E se eu julgo isso e sentencio isso tem um peso dentro de mim, talvez eu manifeste um comportamento bipolar. Então, muitas vezes a bipolaridade e a esquizofrenia tem a ver com isso, com essas brigas internas que nós carregamos com pessoas da nossa família, com inimigos da nossa família. Porque a bipolaridade também tem a ver com eu olhar para uma parte, para uma vítima, e outra hora por algoz, né? Eu vejo muito em casais que se separam e que têm filhos pequenos, e os filhos eles começam a ter oscilação de comportamento. Ele vem da casa do pai, ele vem com comportamento. Ele vem da casa da mãe, ele vem com outro comportamento. E é importante para esse casal não reprimir isso no filho, acolher. E quando tu reprime, tu está dizendo inconscientemente que o outro cônjuge, o ex-cônjuge, é errado. E como que uma criança entende que um pai ou a mãe é errado? Então ele passa a ter com os coleguinhas depois um comportamento hora que contente o pai, hora que contente a mãe. Então muitas vezes as pessoas acham que isso é bipolaridade, às vezes é só acolher o pai e a mãe igual no coração, né? E às vezes o comportamento dessa criança fica raivoso, por quê? Porque ele fica com raiva que aquela oscilação que a mãe é errada ou o pai é errado, ele passa a ter um comportamento às vezes mais agressivo também, mais irritadiço com os coleguinhas, né? E às vezes os professores chamam para uma conversa
e que é importante, né? E quando é colocado em ordem, né? Eu tenho um colégio aqui em Itajaí de uma aluna nossa que ela aplica as constelações na escola, não as constelações, a metodologia, ela não constela lá as crianças não, mas ela aplica a filosofia sistêmica do Bert. E é impressionante como melhorou bastante o convívio com os pais, com as crianças, bem interessante. Essa filosofia sistêmica do Bert, ela muda o nosso olhar, porque quando a gente encontra um problema, um antagonista, um inimigo, nós dizemos um sim e a gente entende que aquilo está vindo para reorganizar, para trazer ordem, para algo ser visto no nosso sistema. Então, esses sentimentos, esses desconfortos de ansiedade, de medo e de raiva tem a ver com presentes que nós ganhamos, presentes que nos tiram de uma zona de conforto, e essa zona de conforto ela está estancando uma energia, um vínculo, um amor, uma força que agora a gente está pronto para olhar. E como a Dezê disse no começo, é no veneno que está o antídoto, né? E quando eu fico imune, eu tenho força, uma força sobressaliente que eu não utilizava para ir em frente. Então, na constelação, quando a gente olha para essas questões do medo, da ansiedade e raiva, eu transformo isso em uma força para mim. Em vez de ser uma coisa que eu olhava para trás e que eu ficava estagnado, eu gero uma força extra que me empurra para a evolução, para frente. Então, quando eu coloco isso em ordem, quando eu vejo essas questões essas exclusões dos meus antepassados, eu uso também isso como uma forma de força, uma força para mim ir adiante. Quantas pessoas já vieram, né, constelar e depois dar um feedback que a sua vida melhorou muito depois. Eu tenho mesmo o caso de um cliente meu, que ele estava agora essa semana, que ele estava num processo de divórcio, e a esposa estava com muita raiva dele. E depois da constelação, ele estava em 3 anos já num processo. Uma semana depois, ele já resolveu a judicialização e resolveu o processo, assinaram, foi tudo beleza. E o amor foi colocado em ordem. Então aquela raiva também estava a serviço do quê? De colocar aquilo em um ponto final, naquilo, né? Então a raiva a gente não pode só olhar como um defeito. Também quando a gente olhar aquilo como uma coisa que eu posso melhorar, eu utilizo aquilo ao meu favor e eu fico ainda mais forte, com mais musculatura, com mais energia para me colocar num outro lugar, um lugar melhor, um lugar de evolução. Essa questão da filosofia sistêmica na prática vem daí, né? Vem de quando eu tiver o desconforto, eu aceito que essa parte esteja aparecendo. A ansiedade, por exemplo, que tem muito a ver com o Laírton falou de controle, e quem tem uma necessidade maior de controle do que o suficiente, então a gente sempre tem que refletir, esse meu medo, essa minha ansiedade, elas são suficientes ou elas estão a mais? E se é a mais, tem um conteúdo sistêmico aí a ser visto e a ser reorganizado. Quem tem necessidade de muito controle, confia na vida? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Uma coisa é preparação, outra coisa é o controle, né, excessivo. E a ansiedade é o mal do século, né? Hoje os remédios mais vendidos, como a DZ trabalha para um grande laboratório farmacêutico a nível nacional, não tem crise, né? O ansiolítico está em alta, vende pra caramba, não tem crise, não tem promoção, é tudo ali. Por quê? Porque hoje a gente tem uma vida mais rápida, né? Hoje é tudo para ontem. Então, às vezes a gente se tornou mais racional porque o sistema está exigindo isso da gente, mas nós que temos essa caminhada espiritual, quando eu falo espiritual não tem a ver com religião,
e também às vezes tem, né? Mas não se apega a uma religião especificamente, mas todas as religiões são benéficas. Essa caminhada espiritual nos possibilita, inclusive as constelações, a parar um pouquinho e olhar, peraí, para onde que eu estou indo? Né? Isso que eu quero para a minha vida? É com esse comportamento raivoso? É sendo ansioso em demasia? É tendo medo de tudo? Porque o que é o medroso? É o grande egoísta, eu digo assim, né? O medroso é um grande egoísta. Sabe aquela pessoa que no recreio ia lá, batia o recreio, pelo menos na minha época, agora é diferente, né? As pessoas iam correndo praticar esportes, que era o que tinha. Então um ia jogar vôlei, outro ia jogar futebol, mas só sempre tinha uma pessoa que ficava sozinha, batendo bola, sozinha, e lá no cantinho, né? E todo mundo olhava para a pessoa, ai, coitado. Mas o que é esse coitado? Ele tinha medo do quê? Medo de se expor, medo de que as pessoas julgassem ou dessem uma opinião sobre o comportamento dele. Então é mais tranquilo e é melhor eu ficar no meu mundo secreto e não me colocar, né? Do que eu ir lá e as pessoas falarem, ô fulano, tu errou aqui, tu errou ali, né? Mas é com isso que gera um crescimento, eu me expondo, eu me colocando, né? E eu confiando, né? eu confiando que todos nós aqui estamos para aprender, gente. Ninguém aqui nasceu sabendo, nem o curioso Benjamin Button lá, que era o homem que nasceu velho, né? Aquele filme lá do Brad Pitt. Ele até o final da vida, quando ele estava bebezinho, ele aprendeu algo bem importante lá no filme. Então não tem isso, né? Sempre a gente está aprendendo, né? Como dizia o Peter Drucker, aprendendo a aprender. E é isso, né? 40, eu estava olhando aqui a hora, 41 minutos se passaram, é 50, eu acredito, o limite, né? No Instagram para essa conversa. Então a gente vai finalizando a história assim, fazendo uma síntese, né? Da ansiedade, do medo e da raiva. A raiva muitas vezes tem então a ver com essa frustração. E uma pergunta que a gente pode se fazer quando a gente tem raiva é se o meu pai, a minha mãe, a força do meu sistema masculino, se a força e a admiração do meu sistema feminino estão no meu coração. Porque daí, se eles estão no meu coração, eu vou ter uma frustração, mas eu não vou ser tomada pela raiva, porque eu sei que eu tenho força para recomeçar, para refazer, para tentar outros caminhos. Na ansiedade tem a ver com o futuro, com o controle, com a confiança. Então nós podemos nos perguntar quando a gente se vê engolfado na ansiedade, né? Se por acaso eu confio na vida, se eu confio na grande alma, nos movimentos do espírito. E na questão do medo, qual é a crença que eu tenho do meu pai e da minha mãe dentro de mim? Eu vejo a força deles, seja o destino que foi, e eu vejo a minha força de ter visto as escolhas deles, fáceis e não fáceis, para poder dar um passo a mais? Exatamente. Então, quando a gente utiliza a raiva, o medo e a ansiedade ao nosso favor, a gente tem um crescimento. Mas quando eu coloco isso aqui, sempre como um empecilho, realmente acaba sendo um empecilho, acaba sendo uma fuga de energia, uma fuga de vida, uma fuga da vida. Eu não quero olhar para certas situações, então eu fico com medo. Eu não quero me expor, então eu fico com medo. Eu tenho raiva. O que é raiva? Raiva é amor. Raiva é amor. E o que eu tenho que olhar então? Olhar por que eu tenho raiva dessa pessoa que eu amo. O que não foi resolvido? Aonde que está a dor que me causou essa raiva? Né? E a ansiedade, como eu já falei antes, é ansiar que dê certo, né? É ficar ansioso para aquilo dar certo. Eu fico assim e eu acabo, né,
sendo cerceado da visão ampla, a visão ampla, e é isso que a constelação mostra, amplitude, amplia a visão. Ela me mostra uma visão muito mais que 360, porque 360 eu só olho assim, e a constelação mostra uma visão bem maior, uma visão de toda a nossa vida, né? Então, a constelação, ela é maravilhosa, ela tem ajudado tanta gente, me ajudou a mim. Ajudou também, muito, ajuda. Ajuda até hoje, eu estou cada vez tentando melhorar na minha vida, nós estamos, né? E hoje eu me considero uma pessoa melhor do que eu era antes, graças às constelações. Então a constelação tem essa força, gente. Eu queria falar um pouquinho também agora sobre o nosso curso de autoconhecimento que a gente está lançando, que vai começar agora início de julho, dia 8, quarta-feira, dia 8. Dia 8, e ainda tem algumas vagas. É um curso dos fundamentos da constelação familiar para a nossa vida. Como eu posso praticar os fundamentos da constelação para melhorar a nossa vida. Então, vai ser 3 módulos, um por semana. E fica o convite, a gente vai divulgar depois embaixo da live o link, e vocês compartilhem, fiquem à vontade, são bem-vindos para participar. E é isso, gente, vamos juntos na jornada. A Taninha, um beijo, tá perguntando sobre o TDA em várias pessoas, numa família, vários primos, o distúrbio de déficit o transtorno de déficit de atenção, né? Então, vou falar um pouquinho, pedir para o Leirton falar um pouquinho também. Nós já vimos, cada caso é um caso, tem que abrir a constelação, não dá dizer que é isso, é aquilo, mas o que nós já vimos com muita frequência, essa atenção em antepassados. Então, o déficit de atenção, a falta de atenção em algo, ou só conseguir prestar atenção em uma coisa, que muitas vezes o déficit de atenção, ele faz isso, né? Ele está olhando para outros antepassados, ele está vinculado com outros antepassados, tentando salvá-los, né? Tentando ser maior. E como essa criança, esse adolescente, essa pessoa é menor que os seus antepassados, nós sempre somos menores, nós somos a evolução dos nossos pais. Mesmo que a gente possa parecer melhor, a gente só evoluiu porque a gente viu ao vivo algumas coisas, né? Então muitas vezes ele fica olhando em volta. Então o déficit de atenção, como a DC bem disse, tem às vezes, nem sempre, tem algo que pode ser orgânico da própria pessoa, né? Não dá para generalizar, né? Mas às vezes sim, tem a ver com a constelação, e a constelação pode ajudar sim. A pessoa foi no médico, viu e ainda continua, a constelação ela pode ajudar, porque a constelação ela coloca a ordem, ela inclui o que foi excluído, e quando a gente não dá atenção para o que é importante, é porque alguma pessoa um antepassado que era importante também não foi visto. Então, como eu falei antes, o sistema ele coloca uma pressão para alguém que tem muito amor, geralmente são as pessoas mais amorosas da família, que tem um amor grandioso, mais sensíveis, amorosas, a exercer aquele sintoma adquirido, que não é dele. Então, é uma forma de demonstrar amor para aquela pessoa que foi não vista. E é isso, nós incluímos todo esse amor, né? Que todos nós aqui com certeza temos. Gratidão aos amigos queridos, né? Às vezes clientes, às vezes amigos, e todos já viraram amigos do coração, a nossa egrégora, a nossa família, por nos acompanhar aí. E a gente segue junto nessa postura sistêmica de inclusão. Um beijo. Gente, gratidão, foi maravilhoso estar com vocês hoje. Muita gente nova, muita gente conhecida, e assim a gente vai levando a nossa vida, dizendo um sim para tudo como é, do jeito como o Bert nos ensinou. Muito obrigado e até a próxima. Beijo! Beijo!